o Espírito de Deus nesse momento possa nos envolver com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e que Ele venha falar aos nossos corações de uma forma poderosa para a glória do nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, no livro de Atos, capítulo de número 4, seu versículo de número 26 em diante, diz assim a Bíblia: os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo, porque verdadeiramente eles se juntaram contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. Glória a Deus. Nós vamos ver no livro de Gênesis, no princípio da criação, no capítulo de número 3, quando o homem ele entrega nas mãos da serpente o domínio que foi dado a ele. E nós vamos ver no capítulo de número 3 a primeira profecia de Deus a respeito da vinda da pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia declara que a palavra de Deus a Eva é: tu conceberás, do teu ventre nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente. A primeira profecia a respeito da vinda da pessoa do Senhor Jesus. Tempos posteriores nós vamos ver o Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que Maria concebe através da profecia dada por Deus por intermédio dos profetas, que a Virgem conceberia e daria à luz, e o seu nome chamaria-se Emanuel, que significa Deus conosco. Maria então se encontra grávida do Espírito Santo. A Bíblia diz então que o poder do Espírito Santo envolveu a vida de Maria. E nasce então o Salvador, o Criador Jesus Cristo. E no início do seu ministério, aos 30 anos de idade, ele escolhe para si discípulos, pessoas a quem ele escolheu para instruir, para ensinar e para posteriormente nascer de si a sua igreja. Aleluia. A Bíblia diz então que ele começa a ensinar, a Bíblia diz então que ele começa a curar, a libertar, e aonde o Senhor Jesus ele passava, pessoas eram transformadas por intermédio do teu poder. Pessoas eram curadas, pessoas que estavam cativas eram libertas por intermédio do poder do Espírito de Deus. E quando os discípulos estavam andando com o Senhor Jesus, por certas vezes, por diversas vezes, o próprio Senhor Jesus tentava explicar para os discípulos acerca das coisas do reino dos céus. Ao ponto do Senhor Jesus dizer: tenho muitas coisas para falar para vocês, só que ainda não é o chegado momento, porque o Senhor Jesus sabia que no momento ali eles não iriam entender mistérios acerca do reino dos céus. Ao ponto dos discípulos até indagar a pessoa do Senhor Jesus, dizendo: mestre, por que o Senhor fala por intermédio de parábolas? E Jesus respondendo disse: porque para o povo que me ouve, eu falo por parábolas para que eles, ouvindo, não viessem compreender. Mas a vocês foi dado o direito de entender as coisas acerca do reino dos céus. E nós vamos ver agora no livro de Atos, no capítulo de número 2, após a ordem do Senhor Jesus,
para eles não se ausentar de Jerusalém, até que do alto eles viessem ser revestidos de poder. A Bíblia diz que no capítulo de número 2, após a ascensão do Senhor Jesus, os discípulos, cerca de 120 pessoas, estavam reunidos naquele cenáculo, em um só propósito, no dia de Pentecostes, adorando ao Senhor como de costume, aleluia, ao povo judeu. E ali eles reunidos, orando, bendizendo, engrandecendo o nome do Todo-Poderoso, a Bíblia diz então que o Espírito de Deus, aleluia, simbolizado como um vento impetuoso, eles começaram a enxergar línguas como línguas repartidas de fogo, e todos que estavam ali, ó glória, foram cheios do Espírito Santo, cumprindo-se a promessa que Deus havia predito por intermédio da boca do profeta Joel, que está escrito: nos últimos dias derramarei o meu Espírito, ó glória, sobre toda a carne. E cerca de 120 pessoas ali foram cheias do poder de Deus. Ó glória! Nós vamos ver no capítulo de número 3, após a descida do Espírito Santo naquele cenáculo que marcou o ministério de 120 pessoas. No capítulo de número 3, a Bíblia diz que Pedro e João estão subindo em direção ao templo, sendo a hora nona, para orar ao Senhor. Ó glória! Chegando no templo, eles encontram ali na porta do templo, chamado Porta Formosa, um certo homem coxo que todos os dias, diariamente, era carregado à porta do templo, aleluia, e todos os dias ele pedia esmola para quem passava, para quem transitava por intermediações daquele local. A Bíblia diz então que Pedro e João, vendo o homem, aleluia, sentado à beira da porta pedindo esmolas, ó glória, pensando receber algo daqueles dois homens, aleluia, o homem que era coxo estende as tuas mãos pedindo, aleluia, uma esmola para aqueles dois. Os dois, cheios da presença do Todo-Poderoso, disse para eles: ó, nós fomos enviados, e quando o Senhor nos enviou, Ele disse para nós não levarmos ouro nem prata, para nós não levarmos roupa nem sandália. Ó glória! Então nós não temos ouro, não temos prata, mas aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos, isso nós compartilhamos contigo agora. Ó glória! Em nome do Senhor Jesus o Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz então que Pedro, ó glória, estende a sua mão e levanta aquele homem que outrora era coxo. Está escrito que imediatamente, ó glória, assim diz o Dr. Lucas, que escreveu o livro de Atos, que imediatamente os tornozelos daquele homem se endireitaram e ele começou a pular, saltar e bendizer o nome do Todo-Poderoso, e entrou no templo junto com Pedro e João para adorar aquele que vive, aquele que reina. E todos que estavam da porta para dentro, ao enxergar, ao cair a ficha de quem estava dentro do templo, pulando, bendizendo e adorando o nome do Todo-Poderoso, era aquele que outrora diariamente estava na porta, ó glória, do templo pedindo esmolas. E eles indagam a pessoa de Pedro e de João, dizendo: o que vocês fizeram? Não é esse aquele homem que em todos os dias estava aí, que nós vemos, até ajudamos ele com esmola? Agora ele está pulando, agora ele está bendizendo, agora ele está andando. Com que poder vocês fizeram isso? Pedro, então, cheio do Espírito Santo, responde àqueles homens, dizendo: vocês acham que é por meio do meu poder, por meio da minha santidade, do meu jejum, da minha oração, que esse homem hoje, que vocês vê com seus próprios olhos, pulando, andando, como alguém que anda normalmente? Não sabe Jesus, aquele a quem vocês crucificaram, aquele a quem vocês mataram, aquele a quem vocês rejeitaram? Foi a fé no nome dele, aleluia, que curou esse homem hoje a quem vocês vê.
A Bíblia diz então que Pedro e João passam a testemunhar da pessoa do Senhor Jesus. Oh glória! E os fariseus, os escribas, os religiosos da época não aceitavam o testemunho de um líder que outrora tinha sido crucificado, de um líder que outrora teria morrido e até mesmo ressuscitado. Eles não acreditavam nessa ideia de que ao terceiro dia o Senhor Jesus havia de ser ressuscitado. Eles então prendem Pedro e João. E no capítulo de número 4, a qual nós lemos agora, Pedro e João já estão aqui na prisão. Pedro e João agora eles começam a orar ao Senhor. E a oração de Pedro ao Senhor Deus Todo-Poderoso é que eles estavam presos por um simples motivo. O motivo é que os reis, não só Herodes, tanto Pôncio Pilatos quanto os gentios e todo Israel, tinha se levantado contra o Senhor Jesus. E por conta do testemunho deles, é que agora eles se encontram presos. Aleluia! E Pedro então vai dizer: Senhor, bem nós sabemos que é por conta do testemunho do Teu Filho que ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, que agora nós nos encontramos na prisão, porque eles nunca aceitaram o Teu testemunho. Aleluia! Só que nós sabemos que tudo o que aconteceu outrora com Jesus foi porque assim quis o Senhor. O Senhor já havia predito por intermédio dos profetas, o Senhor já havia declarado antes da criação do universo. Então, Senhor, estende a Tua mão para curar, olha para as ameaças e estende a Tua mão para libertar, para que vidas venham ser transformadas. Entenda que o mesmo Pedro que havia negado 3 vezes o Senhor Jesus é o mesmo Pedro agora que testemunha que tudo só aconteceu porque assim quis o Todo-Poderoso. Entenda que o Pedro que negou o Senhor Jesus 3 vezes, agora está tendo o reconhecimento de que tudo só aconteceu porque antes da criação do universo, assim já havia predito o Todo-Poderoso. E isso só aconteceu depois de Atos, capítulo de número 2, depois da descida do Espírito Santo. Entenda que o Senhor Jesus, quando Ele estava com os discípulos, tentavam, aleluia, fazer com que os discípulos entendessem mistérios acerca do reino dos céus. E eles não conseguiriam compreender, porque o Espírito Santo ainda não havia descido sobre a vida dos apóstolos. Entenda que após a descida do Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus passou a testemunhar do próprio Senhor Jesus. Jesus disse: "Oh glória, eu voltarei ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Rogarei a Ele e Ele vos enviará outro Consolador. E Ele testemunhará de mim." Entenda que Pedro agora está testemunhando do Senhor Jesus por intermédio do Espírito Santo. Aleluia. E ele vai orar ao Senhor dentro da prisão, falando: Senhor, tudo só aconteceu porque assim quis o Senhor. Se Jesus ele foi rejeitado, se Jesus veio para os seus e os seus não receberam, porque assim aprouve o Todo-Poderoso. Se Jesus ele foi crucificado, aleluia, assim prove o Todo-Poderoso. Mas nós sabemos que por intermédio do Espírito Santo, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós estamos testemunhando, aleluia, desse Jesus ressurreto. Nós vemos com os nossos próprios olhos um coxo, aleluia, sendo curado pela fé no nome do Teu Santo Filho. Então, Senhor, não cesse de estender a Tua mão para curar. Não cesse, Senhor, de estender a Tua mão para libertar. Senhor, olha para a ameaça deles, Senhor, e não cesse, Senhor, de estender a Tua mão para transformar vidas. Entenda, irmão, que os discípulos, quando andavam com o Senhor Jesus, certa feita,
A ordem do Senhor Jesus é: passemos de uma margem para outra. E a Bíblia diz que no meio da travessia, o Senhor Jesus desce até a polpa do barco para dormir. A Bíblia diz então que no meio da travessia levantou-se um vento, o mar então ficou agitado e atemorizou os discípulos. A Bíblia diz que um dos discípulos desce até onde o Senhor Jesus está dormindo e indaga ao Senhor: mestre, 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 acorda, não importa a ti que nós perecemos. Entenda que o vento, na visão do discípulo, era para a morte, mas na visão do Senhor Jesus era para a glória de Deus se manifestar. Entenda que para o exército de Saul, as ameaças de Golias, aleluia, trazia desespero, trazia medo, ou glória e encorajamento. Mas na visão de Davi, a ameaça de Golias era uma oportunidade de ver a glória de Deus se manifestando. E assim entendeu Pedro que as ameaças que eles estavam ouvindo não era para trazer medo, não era para trazer encorajamento, mas era uma oportunidade de Deus estender a mão e continuar curando. Era uma oportunidade, ou glória, de Deus estender a mão e continuar libertando. Era uma oportunidade de Deus estender a mão e continuar transformando vidas por intermédio do teu poder. Escuta, entenda que tem ameaças que chegam até nós, tem lutas, tem ventos ao contrário, que nós nos deparamos, que ao nosso ver, aleluia, é para nos trazer medo, que ao nosso ver, no nosso ponto de vista, é para nos trazer encorajamento, que no nosso ponto de vista é para nós, aleluia, voltar para trás. Mas tem ameaças que chegam para nós, ou glória, que nunca foi para a morte, mas é para nós simplesmente enxergar na ameaça uma oportunidade de ver a glória de Deus se manifestando na nossa casa, na nossa família, na nossa vida e aonde nós colocarmos as plantas dos pés. Aleluia! Entenda, igreja viva, que Pedro então começa a orar ao Senhor e entendeu que as ameaças que eles estavam ouvindo nunca foi para trazer medo, mas sim para encorajar os discípulos, que agora são apóstolos, a pregar o Evangelho com toda a ousadia, a anunciar o Jesus ressurreto com mais ousadia. E o pedido de Pedro é: Senhor, estende a tua mão para curar, para libertar, para que vidas venham ser transformadas por intermédio do teu poder. Aleluia. Entenda que o Pedro que havia negado outrora é o mesmo Pedro agora que está testemunhando do Senhor Jesus. Aleluia. E essa transformação só aconteceu depois de Atos, capítulo de número 2, após a descida do Espírito Santo. Oh glória! E o Espírito de Deus me encoraja a dizer a pessoas aqui, aleluia, que esse vento, essa tempestade, essa luta que você tem enfrentado por esses dias, aleluia, o Espírito de Deus está trazendo coragem para você. O Espírito de Deus está trazendo ousadia para você, porque você não vai mais enxergar essa dificuldade como uma ameaça, aleluia, ou motivo para te fazer voltar para trás. Você não vai mais enxergar, aleluia, essa tempestade, esse insulto como um motivo de te fazer desistir. A partir de hoje você vai enxergar pelo poder e intermédio do Espírito Santo essa ameaça, essa luta, essa guerra, essa batalha como uma oportunidade de você ver a glória de Deus sendo manifesta na sua vida. Aleluia. Entenda que tem lutas que nós passamos, tem guerras interiores,
tem tempestades, tem ventos ao contrário, que nada mais é Deus usando todas essas circunstâncias para trazer a nós uma decisão, aleluia, a servir a Ele verdadeiramente. Porque outrora o Senhor Jesus disse: eis que é chegado o tempo em que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Oh glória! E a Bíblia diz então que quando Pedro estava orando, a estrutura daquele lugar foi abalada e todos foram cheios do Espírito Santo. Entenda, irmão, quando eu lembro de prisão, aqui Pedro estava na prisão orando ao Senhor. Quando eu lembro de prisão, pastor, eu lembro de Paulo e Silas, presos, oh glória, mas quando eles se encontram presos, aleluia, a decisão deles não era chorar, se lamentar e nem dizer: cadê o meu Deus? Eles até estavam presos, com as mãos amarradas, com os pés presos, mas o Espírito ainda estava livre para bendizer o Senhor. Então eles entenderam que por mais que o corpo estava preso, limitado a uma fração de espaço, eles entenderam, aleluia, que a adoração era capaz de mover os céus. Então eles conversaram entre si dizendo: não vai adiantar nós ficarmos se lamentando, não vai adiantar nós ficarmos indagando cadê o Senhor que prometeu, cadê o Senhor que falou que faria, cadê o Senhor que falou que libertaria. Não, vamos fazer o seguinte, Paulo, vamos fazer o seguinte, Silas, adora aí que eu oro aqui, aleluia, canta aí que eu louvo aqui, oh glória. A Bíblia diz que quando eles começaram, oh glória, a adorar ao nome santo do Senhor Jesus, na beleza da tua santidade, a cadeia estremeceu, os cárceres se abalaram e as correntes foram ao chão, aleluia, e eles foram libertos pelo poder de Deus, ao ponto de, oh glória, todos que estavam ali ouviram eles adorando, louvando e bendizendo o Senhor, e o Senhor enviando um anjo para libertá-los daquela prisão. Entenda, irmão, que você pode estar passando pelo que passar, pelo vento contrário que for, pela tempestade que for, mas você ainda tem oportunidade de adorar, você ainda tem oportunidade de bendizer o nome do Senhor. Então não cesse de adorar, não cesse de buscar aquele que vive. O Senhor disse: invocai-me enquanto se pode achar e buscar-me enquanto estarei perto. Entenda, irmão, que o Espírito de Deus foi uma promessa que Deus deu para a igreja, e Pedro só compreendeu aquilo que o Senhor Jesus já havia falado para ele só depois da descida do Espírito Santo em Atos capítulo de número 2. Ele passou a testemunhar do poder de Deus, ele passou a testemunhar, aleluia, do próprio Senhor Jesus. Entenda que o Espírito Santo, o maior desejo dele é me fazer conhecido, aleluia, ou melhor, é me revelar a pessoa do Senhor Jesus. O maior desejo do Espírito Santo é fazer com que eu conheça a pessoa do Senhor Jesus. Porque quando eu entender quem é o Senhor Jesus, aleluia, aí eu vou entender que não tem vento capaz de me parar, não tem tempestade capaz de me parar, não tem vento contrário capaz de me parar. Entenda, irmão, que o maior desejo do Espírito Santo é se relacionar com a tua igreja. O maior desejo do Espírito Santo é ter uma amizade com o teu povo. Desde o início, lá no princípio, a Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso, ele descia na viração do dia para se relacionar com Adão. Entenda que desde o início, a maior vontade de Deus foi se relacionar com o ser humano. E hoje nós temos o privilégio, porque a Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus disse que estava consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E a separação, aleluia, e o véu que nos fazia a separação do lugar santíssimo, do santo do santo, hoje nós temos o livre acesso por intermédio da graça,
por intermédio do Teu Espírito. Aleluia. E Ele mesmo disse que nós não sabemos orar como convém, mas Ele nos concedeu o Teu Espírito, aleluia, para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Entenda que o Senhor Jesus, Ele entende a tua dor. O Senhor Jesus, Ele conhece as tuas dificuldades. O Senhor Jesus, Ele conhece as tuas aflições. O Senhor Jesus, Ele entende, aleluia, a tua luta. Ele sabe o que você está passando, porque Ele, como bom sumo sacerdote, Ele passou por todo tipo de tentação, aleluia, e é capaz de interceder por mim e por você. O nosso mediador, Jesus Cristo, aleluia, Ele concedeu o Teu próprio Espírito. Olha que privilégio, Ele nos deu o Teu próprio Espírito para fazer dos nossos corações morada dEle. Aleluia, então não rejeite a presença do Senhor, não vire as costas para o Espírito Santo, aleluia, não deixe de buscar a amizade, a intimidade com o poder de Deus, porque tem coisas que você não entende agora, mas quando você tiver um relacionamento com o Espírito Santo, Ele testemunhará do Senhor Jesus a você. Tem coisas que você não compreende agora, mas o próprio Espírito Santo lhe fará entender o porquê você passou por isso, o porquê você chegou até aqui e o porquê foi preciso você enfrentar essa dificuldade. Entenda que tem dificuldades na nossa vida que nada mais é o Espírito Santo nos dando uma chance de enxergar a dificuldade como uma oportunidade de vermos o poder de Deus sendo manifesto na nossa vida. Oh, glória, aleluia. E o Espírito de Deus, Ele me encoraja a dizer que o que Ele mais anseia é relacionar contigo. O que Ele mais anseia é ter a tua amizade. Oh, glória. Paulo, ele disse, não entristeçais o Espírito de Deus. Paulo disse também, não apagueis o fogo do Espírito. Oh, glória, não rejeita a pessoa mais amada do Espírito Santo, não rejeita a pessoa mais doce, aleluia, a pessoa do Espírito Santo, Ele está aí, aleluia, a porta batendo. Ele disse que quem ouvir a minha voz, aleluia, e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Entenda que o Senhor está aí, a porta batendo. Oh, glória, você que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer, seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha vida é tua, a minha casa é tua, aleluia, eu me rendo a ti. Oh, glória, aleluia, eu estou sentindo o poder do Espírito Santo aqui, eu estou sentindo o poder do Espírito Santo. Eleba a súbia, alamandoqueia, sai, xarabadaia, sou de come de cai, terra labaceio de come dia sou. Oh, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo está dizendo nessa noite, aleluia, oh, glória a Deus, Tu és santo. O Espírito de Deus diz para a igreja nessa noite, aleluia, não rejeita a minha presença, não vire as costas para a minha presença, aleluia, oh, glória, aleluia, não ultraje o meu espírito, oh, glória a Deus, aleluia. Deus quer relacionamento com os seus, Deus quer uma amizade com os seus, aleluia. Ele te chamou para ser dele, Ele te chamou para ser dele, oh, glória. E o Espírito que conhece as profundezas de Deus quer te revelar coisas profundas acerca do reino dos céus. Oh, glória, aleluia, maravilha. Espírito Santo, Tu és fiel, Senhor, e nós louvamos a Tua presença nessa noite. Nós sabemos que sem a Tua presença, o Senhor disse que nós nada poderíamos fazer. E o que eu peço nessa noite
é que a Tua graça possa nos envolver, que o Teu poder possa nos alcançar, Senhor, e que possamos conhecer o Senhor, porque é impossível nós entendermos a Tua atuação sem antes conhecermos o Senhor. É impossível eu falar de alguém que eu não conheça, Senhor. Aleluia, eu consigo falar de alguém que eu sou íntimo. Aleluia, mas não consigo falar de alguém que eu ainda não conheço por completo. Aleluia, eu sei que o Senhor nos enviou. O Senhor disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. A missão que o Senhor nos outorgou é para nós irmos pregar a boas novas. Senhor, só que é impossível eu pregar sobre alguém que eu ainda não conheço. É impossível eu testemunhar de alguém que eu só ouvir falar. Mas como Jó, Senhor, nós queremos não só ouvir falar. Jó, ele testemunhou que conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os olhos dele contemplam o Teu poder. Ó, meu Deus, nós queremos contemplar o Teu poder. Não porque nós desacreditamos, mas porque nós cremos. E a Tua palavra diz que se credes, verás a glória de Deus. Senhor, e é pelo poder da Tua palavra, meu Pai, nos alcança nessa noite, nos alcança nesse momento, alcança cada vida, meu Pai querido, alcança cada casa, alcança cada lar, meu Pai, que por intermédio, meu Pai, desse vídeo, por intermédio, meu Pai, desse smartphone, por intermédio dessa TV, Senhor, o Teu Espírito possa entrar dentro dessa casa. A Tua palavra possa transformar esse lar, meu Deus, porque nós sabemos, Senhor, que a Tua presença é uma unção transformadora. A Tua presença, meu Pai, irá testemunhar do Senhor Jesus a nós. E nós iremos compreender aquilo que a nossa mente humana é incapaz de compreender por si só. Nós iremos conhecer a pessoa do Senhor Jesus. Nós iremos conhecer o Pai. Nós iremos conhecer segredos, aleluia, que o nosso entendimento, aleluia, nunca ouviu se falar. O Senhor disse, aleluia, que aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nem olho ouviu, nem ouvidos ouviu, e jamais desceu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado, mas já tem revelado por intermédio do Teu Espírito. Doce Espírito, faz morada em nós, faça do nosso coração o Teu altar, Senhor, e revela a nós o Teu querer, revela a nós a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor, nós ansiamos também pela amizade. Assim como o Senhor, nós ansiamos também pelo relacionamento com o Senhor. Assim como o Senhor, nós também ansiamos, Senhor, aleluia, pela comunhão contigo. Meu Deus, e eu sei que tudo que nós pedimos no Teu nome, tudo que nós pedimos segundo a Tua vontade, nos será feito, assim diz a Tua palavra. Meu Pai, então venha sobre nós com o Teu poder, que diminua, aleluia, o nosso eu, para que o Senhor cresça e apareça. Senhor, faça de nós, meu Pai, aleluia, segundo aquilo que o Senhor já predisse, aleluia, antes da criação do universo. Meu Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor, aleluia, alcança vidas agora, transforma agora pessoas nesse momento, Senhor, pelo poder da Tua palavra salvadora. Meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu louvo o Teu poderoso nome e lhe agradeço, Senhor, pelo poder do Teu santo nome, para testemunho do Teu grande poder. Glória. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, meus amigos em Cristo Jesus. Aqui Delay 360 trazendo aí mais uma palavra de fé para a tua vida com o nosso irmão e amigo Pastor Wesley. Pastor Wesley, que Deus te abençoa, né? Estou muito feliz de estar recebendo você aqui, né? Para estar trazendo aí mais uma palavra de fé para o público, para os telespectadores que estão aí do outro lado, né, dessa telinha, né? Vendo essa mensagem, essa palavra poderosa que você trouxe nessa noite ao nosso coração.
Eu quero confessar a vocês que estão aí do outro lado, nos acompanhando através de um smartphone, de um tablet, de um notebook, de uma Smart TV. Eu confesso para vocês que ali sentado, assistindo ele pregar, me deu vontade de voar, família. Me deu vontade de grudar aqui no telhado, dar glória a Deus e aleluia, mas eu me segurei ali para não atrapalhar aqui a pregação, né, que é um momento muito importante, né, da palavra de Deus. Eu não queria atrapalhar nada, nem um pouquinho. Pastor Wesley, como que foi a sensação, a experiência de estar pregando para o público, para os telespectadores que estão do outro lado nos assistindo? Glória a Deus, maravilhoso, né, pastor? Eu creio que por intermédio desse trabalho, o Senhor Jesus ele vai alcançar muitas vidas e o Senhor vai receber muito testemunho nos comentários de pessoas que foram alcançadas, transformadas por intermédio dessa iniciativa. Eu lembro que Pedro, quando o Senhor Jesus ele se encontra com ele, a Bíblia diz que havia 2 barcos vazios e um dos barcos que Jesus pega emprestado é de Simão Pedro. E naquela noite, Simão Pedro não tinha pescado nada. Olha aí. E Jesus pede que ele reme o barco até o meio do mar e ali ele começa a ensinar. Após a pregação, ele dá uma direção para Pedro. Ele podia, porque ele era dono do cardume. Sim. Ele era dono dos peixes. Ele podia trazer os peixes, dar uma ordem aos peixes entrar dentro do barco. Só que ele dá uma direção para Pedro. E muitas das vezes Deus ele não nos dá o peixe na mão, mas nos dá a direção. A direção é forte, primo. Primo porque, né, vocês estão ouvindo falar aí primo agora porque ele é meu primo, né? Mas também é meu pastor, né? Homem de Deus. E que palavra, pastor. Glória a Deus. Deus, ele não dá o peixe, mas ele dá a direção. Ele dá a ferramenta na mão do homem, na mão de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, até de uma criança, para ele trabalhar. O sucesso está aí, família. Viu, meus irmãos? O sucesso vem daí. Ouvir e praticar a palavra do Senhor. Pastor, vi que foi uma experiência extraordinária, né? O senhor nunca tinha passado por isso. Nunca. É hiper diferente, né? Falar com o público do outro lado. E eu tenho certeza, pastor Wesley, que o público vai ser impactado com o poder da palavra de Deus. Se fosse para o senhor dar um tema para essa mensagem poderosa, que tema o senhor daria para essa mensagem? Eu creio, pastor, que, como eu disse, pessoas vão ser transformadas. E Deus, ele te deu a direção desse trabalho, viu? E grandes testemunhos aí vai chegar para a glória do nome dele. E o tema que eu daria para essa mensagem é após a descida do Espírito Santo. Oh, glória! Após a descida do Espírito Santo. Esse é o tema dessa mensagem, pastor. Glória a Deus. Após a descida do Espírito Santo de Deus. Pega a visão aí, família, meus irmãos e amigos. O Espírito Santo de Deus, ele vai descer aonde você estiver. Eu não sei o que você está vivendo ou está passando na tua vida, mas essa palavra vai tocar o seu coração. Você deixa aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários. Se você quiser deixar um nome para a oração, um pedido de oração, fica à vontade. O canal está aberto para mim, para você, para nos tornarmos amigos em Cristo Jesus. Amém? Nesse novo projeto, Palavra de Fé. Pastor Wesley, há quanto tempo o senhor já é pastor? Eu sou pastor, há 1 ano eu sou pastor. Há 1 ano, Pela pastor. Que misericórdia de benção, Deus. pastor. Que maravilha. E o senhor congrega em qual ministério? O ministério que eu congrego é Igreja Apostólica da Restituição Deus da Providência. Eu queria deixar
Um abraço para o meu apóstolo Wilson, e minha bispa, a Bispa Aline. Amo vocês de coração. Obrigado por tudo. Apóstolo Wilson, quero também deixar o meu agradecimento, um abraço de um amigo, de um filho na fé, que o Senhor sabe o tanto que o Senhor orou pela minha vida, quando eu ainda era jovem, tá? Um abraço aí de amigo e de filho na fé, tá? Um forte abraço, uma paz do Senhor Jesus Cristo a todo o seu ministério, a tua esposa. Aqui está o pastor Wesley, né? Posso falar de coração, pastor Wilson, o Senhor ensinou bem, estou maravilhado de ouvir este homem pregar aqui no altar. Bênção de Deus, que Deus abençoe o Senhor e toda a família. Amém? Pastor Wesley, muito obrigado por tudo, né? Por ter vindo aqui, ter aceitado esse convite, né? Que Deus possa abençoar a tua vida ricamente, poderosamente, e o Senhor vai ouvir testemunhos dessa palavra. O Senhor vai ouvir falar e o Senhor vai ver que essa mensagem vai chegar longe. Essa mensagem vai atingir pessoas que precisam, e essas pessoas, elas vão se colocar na posição que Deus quer, e Deus vai trabalhar na vida delas. Amém? Amém. Que Deus abençoe, meu pastor. Muito obrigado, tá? É uma Você, honra, pastor. a sua família e a todos que estão à sua volta. Amém? Obrigado, pessoal. Obrigado, meus irmãos. Você que está do outro lado aí, se inscreve nesse canal, Delay 360, viu? Ativa aí o sininho de notificação, tá? Compartilha esse vídeo para que mais pessoas, assim como você, possa assistir, né? Ouvir essa mensagem, essa palavra de fé, e que elas possam ser tocadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus. Escute uma coisa, e eu já encerro aqui. Se tem uma coisa que muda a vida, que muda pessoas, é a palavra de Deus. A maior das revelações é a palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Palavra de fé com Delay 360. Fique todos com Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Deus.